E a minha tarefa aqui é trazer para vocês, sobretudo, um olhar crítico a respeito da falta de legislação que verse sobre o tema e da incoerência legislativa a respeito da legislação que há. Porque há uma legislação, que é o Código Civil, que trata desse aspecto, mas que tem alguns problemas. E é esses problemas que eu enaltecerei aqui, e ao final a gente, com as perguntas, esclarecerá as dúvidas que eventualmente surjam. Pois bem, quais são as famílias, eu costumo chamar de família porque acho que é muito mais abrangente, homoafetivas que hoje são reconhecidas? Em primeiro lugar, nós temos as famílias homoafetivas derivadas da união homoafetiva e as famílias homoafetivas derivadas do casamento homoafetivo, que são coisas bem diferentes. E essa distinção, esse divórcio, é importante para que nós façamos uma análise sobre o check-up sucessório. Porque há uma diferença, vocês devem conhecê-la, quando se trata de sucessão no casamento e na união estável, e, evidentemente, agora, com a decisão do STF, essa discrepância também foi trazida para a união homoafetiva. E a gente precisa direcionar o nosso olhar preocupante para esses dois aspectos para que a gente consiga avançar. Pois bem, a união homoafetiva, todos sabem, eu não preciso aqui me alongar demais, que a doutora Sandra bem trouxe à baila o julgamento proveniente do Supremo Tribunal Federal, em que se reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, e sobre esse tema não há mais o que se discutir. É uma unidade familiar, é uma entidade familiar abraçada pela sociedade, diga-se de passagem, de forma muito retrógrada e tardia. Isso já devia ter acontecido há muito tempo, mas, enfim, menos mal que aconteceu. E o casamento homoafetivo, que agora, eu endosso as palavras da doutora Sandra, é reconhecido, sim, essa é a minha opinião e não há o que discutir. No meu ponto de vista, algumas pessoas criticam, até de uma forma um pouco assintosa, a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que eu trouxe aqui para vocês, inclusive, no sentido de que essa resolução foi a caracterização, a materialização da exorbitância do Conselho Nacional de Justiça, no que toca ao aspecto legislativo. E me parece que o Poder Judiciário não pode se curvar ao silêncio do Legislativo, até porque tem como função atípica a legislação. Pois bem, avancemos. A ADPF e a ADIM, que já foram mencionadas, reconheceram no dia 5 de junho, aliás, 5 de maio de 2011, alçaram, eu costumo usar essa expressão, alçaram a união homoafetiva ao status de família. Uma relação que até então era marginalizada, que era colocada de forma lateralizada, agora foi como família abraçada, e sobre esse ponto não há mais o que se discutir. Houve, evidentemente, com essa decisão, uma quebra de muitos preconceitos, os senhores sabem disso, que num país em que um pai anda abraçado com um filho num shopping e por esse motivo é agredido, é complicado abraçar esse tipo de causa. E é nossa função aqui, como representantes do direito de família, trazer à tona, e mais do que isso, agasalhar as pessoas que são homoafetivas, que têm essa opção e que, evidentemente, não podem ser deixadas de lado. A incerteza no que passa a existir no que toca à possibilidade de casamento. Quando o STF se pronunciou, muito se começou a discutir até que ponto o acórdão atingia também a possibilidade de casamento. Porque, vejam, a doutora Sandra mencionou que o acórdão do STF, que, diga-se de passagem, ela deu uma lida, franqueou aos pares homoafetivos os mesmos direitos que eram consagrados e relativos à união estável. E aí, que abrangência se daria a essa expressão, mesmos direitos? Os pares homoafetivos poderiam se casar? Porque, vejam, a união estável, como vocês sabem, pode ser convertida em casamento. E é o próprio texto constitucional, de certa forma, equipara a união estável ao casamento. Até que ponto essa decisão teve esses reflexos também para a família homoafetiva? E é isso que a gente vai ver hoje, para depois chegar ao aspecto sucessório. Pois bem, a normatização do casamento homoafetivo se deu pela Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, cujo texto está disponível para vocês na internet. Basta colocar no Google que, em simples pesquisa, vocês conseguem encontrá-lo. Mas, em suma, o que eles disseram é que os tabeliães de notas não devem se abster de lavrar escrituras públicas de união homoafetiva e que os registros civis não devem se abster de concretizar o processo de habilitação para o casamento das pessoas que são homoafetivas. E percebam que há uma significativa diferença entre se convolar uma união homoafetiva em casamento e franquear a habilitação direta para o casamento, sem necessariamente se passar por uma formação familiar anterior, que na verdade era um preconceito. A conversão da união homoafetiva passou a ser admissível e a habilitação para o casamento também. Então, esses pontos, me parece, a meu sentir, não merecem nenhum tipo de ressalva. Conversão da união homoafetiva em casamento. Alguém de vocês sabe como é que isso funciona ou não? Alguém se deparou com um caso desse no escritório?
Como é que se converte uma união estável ou uma união afetiva em casamento? Provando-se os aspectos, enfim. Mas a questão toda é a seguinte, na prática, vocês sabem como é que funciona ou não? Qual é a significativa diferença entre se casar e converter uma união em casamento ou não? A diferença é se soergue da lei de registros públicos e, na verdade, das normas da corregedoria que também tratam desse tema. E é elas que nós vamos direcionar de uma forma muito rápida o nosso olhar. Conversão da união estável em casamento. Isso está nas normas da corregedoria, tomo 2, seção 4. A conversão da união estável em casamento deverá ser requerida pelos conviventes perante o oficial de justiça civil das pessoas naturais. Seu domicílio. Conversão. Estamos falando de conversão e não de habilitação. Recebido o requerimento, será iniciado o processo de habilitação, previsto nos artigos 52 a 74, devendo constar os editais, os chamados proclamas, né, que se trata de conversão de casamento. Então a diferença começa aí. Em vez de as pessoas se habilitarem para se casar, se habilitam para converter. Decorrido o prazo legal do edital, os autos serão encaminhados ao juiz corregedor, salvo se houver editado portaria, nos modos previstos no artigo 66, enfim. E, estando em termos do pedido, será lavrado o assento de conversão da união estável em casamento, independentemente de qualquer solenidade. O que quer dizer o seguinte, eu costumo dizer, de uma forma bastante prática, que a diferença entre a conversão da união estável e a conversão da união afetiva em casamento e o casamento em si é a solenidade. Porque enquanto na conversão você obtém uma certidão de habilitação que permite, aliás, enquanto no casamento você obtém uma certidão de habilitação que te permite casar, na conversão você já sai, após o edital de proclamas, com a certidão na mão. Não há solenidade, não há celebração, não há juiz de casamento consumando o ato, basta a certidão ser emitida. Há uma abreviação do procedimento. Continuando as normas, vejam que a seção 4 fala da conversão da união estável em casamento no sentido seguinte. O assento de conversão da união estável em casamento será lavrado no livro B, examinando-se o determinado item 81 nesse capítulo, sem a indicação da data da celebração. Nós temos um problema aí que quem milita na área sucessória conhece bem. Se uma pessoa se casa em comunhão parcial, é evidentemente que as regras do regime de casamento passarão a viger daquele instante em diante. Se uma pessoa converte a sua união estável ou a sua união afetiva em casamento, pasmem, o efeito não é retroativo. E não pode haver nenhuma menção ao período anterior, o que significa dizer que as pessoas reconhecem a união estável, aliás, convertem a união estável ou a união afetiva em casamento, mas ignorando-se o período anterior. Porque, na verdade, sucessoriamente falando, analisando a questão sob o prisma do direito das sucessões, quando uma pessoa, nessa circunstância, falecer, você deverá fazer um inventário, e essa é uma discussão grande na doutrina, observando tanto as regras do regime de casamento que vigia, quanto as regras da união estável que se consumou. E com um detalhe importante, como não pode ser feita nenhuma menção ao período anterior, como é que se prova que essa família viveu junto? Porque o casal não se atenta a esse detalhe. Porque eles partem da premissa de que aquela relação foi convertida e, portanto, o período anterior não foi menosprezado. E aí é que está o problema. Porque no aspecto sucessório, mas todo o patrimônio que eu tinha foi adquirido antes de eu me casar, mas em união estável. Não converte, aliás, quando converte, não abarca aquele prazo anterior, a resposta é negativa. Alguns dizem, no auge de sua capacidade reflexiva, por que não casa, portanto, ou não converte, portanto, a união estável ou a união afetiva em casamento no regime da comunhão universal de bens? E se esquecem no detalhe. Se essa conversão se der no regime da comunhão universal de bens, a retroação não ocorrerá apenas, no que toca ao aspecto patrimonial, que fique claro, a data da formação da união estável, e sim a data do nascimento das pessoas. Aliás, até volta um pouco. O que significa dizer que a confusão patrimonial será maior do que aquela que se imaginava. O grande problema da nossa população, e eu costumo afirmar isso com bastante segurança, é a falta de cultura no que toca a procurar um advogado antes de o problema se estabelecer. Eu tive, ao longo da minha carreira, 2 casos no meu escritório, 2 únicos casos, em que pessoas que iam se casar me procuraram para dizer o seguinte: doutor, nós nos casaremos, qual regime de bens adotamos? O que acontece se meu pai morrer? Eu herdo o patrimônio, ele herda também, há uma comunicabilidade, não há? Podemos escolher um regime de bens diferente daquele que os nossos pais casaram, comunhão universal? Esse tipo de pergunta não é feita trivialmente. E as pessoas só se deparam com os problemas que daí emergem lá na frente, quando alguém morre. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, e mais do que isso, começar a dar uma atenção de forma prematura a essas formações familiares. A conversão da união em casamento dependerá de superação dos impedimentos,
Evidentemente, vocês sabem que os impedimentos que obstaculizam a formação do casamento também atingem a união estável e a união afetiva por extensão. Com uma pequena observação, as famílias não podem se formar pelo casamento se ainda houver casamento em andamento, em virtude da proibição da chamada bigamia, mas as famílias formadas por pessoas que são separadas, como a questão aventada pela doutora antes do intervalo, podem sim ser oriundas, ou criar, melhor dizendo, uma união estável ou uma união afetiva. Em resumo, as pessoas casadas podem formar uma união estável ou uma união afetiva, obviamente, desde que estejam separadas. Alguém aqui tem amante? Alguém tem amante aqui ou não? Desabafem com a gente, estamos todos entre amigos, não há o menor problema de vocês falarem sobre esse tema entre pessoas que não os julgarão, certeza. Não constará do assento de casamento convertido a partir da união estável em nenhuma hipótese, percebam o grifo, a data de início, período e duração. Então não se menciona. Qual é a vantagem de se converter a união estável em casamento? Prescindibilidade de solenidade, se é que isso é uma vantagem. As normas de serviço continuam dizendo o seguinte: do casamento ou conversão da união estável em casamento de pessoas de mesmo sexo. Isso foi recente, né, evidentemente. E o termo 88 diz: aplicar-se-ão ao casamento ou à conversão da união estável em casamento de pessoas de mesmo sexo as normas disciplinadas nesta seção. Isso é do Tribunal de Justiça daqui, o que significa dizer que hoje as pessoas que são homoafetivas podem, sem hesitar, tanto formarem uma união homoafetiva, cujos reflexos acessórios eu abordarei em instantes, tanto se casar, sem absolutamente nenhuma ressalva e com toda a proteção do Estado. Tudo bem? Procedimento administrativo regido pelos artigos 1525 e 1532, que é o processo de habilitação para o casamento, que as pessoas homoafetivas que quiserem se casar deverão obrigatoriamente observar, com base na resolução, ou com arrimo na resolução do Conselho Nacional de Justiça. Esse procedimento vocês conhecem, mas eu vou, en passant, dar uma zapeada. Os requisitos: pedido feito por ambos, no oficial do domicílio de qualquer dos nubentes, o Ministério Público ofertará um parecer, a publicação dos proclamas pela imprensa oficial local, se houver, os documentos que serão necessários para o casamento heterossexual são os mesmos do casamento homoafetivo. Você tem que provar a inexistência de impedimentos e mais uma série de outros, uma série de outras comprovações. Autorização por escrito dos pais, caso haja incapazes querendo se casar, o que também é admissível. Vocês sabem que a idade núbia é alcançada aos 16 anos, data a partir da qual a família pode ser constituída pelo casamento, pela união estável ou pela união homoafetiva. Declaração de duas testemunhas, que são instrumentais. Declaração de estado civil, domicílio de seus pais, se for o caso. E a certidão de óbito ou a sentença declarando ausência, caso se trate de morte, ou, aliás, de pessoa viúva ou de pessoa em cujo companheiro tenha sido declarado ausente. Apresentados esses documentos, a certidão de casamento será, aliás, a certidão de habilitação será emitida e as pessoas poderão livremente se casar. Aliás, se for conversão, a certidão já será imediatamente emitida. Aliás, uma pergunta aos senhores. Isso é recente, tá? Não tem tanto tempo. Vocês já viram algum caso de algum oficial de registro civil que tenha realizado um casamento homoafetivo direto, habilitando-se? Alguém conhece? Você viu, doutor? É Denilson? Denilson? Onde foi? Aqui em São Paulo mesmo? 15 dias. 15 dias. Vocês conhecem algum? Conhece, doutor? Eu não vi nenhum caso ainda. Ótimo que tenha sido feito assim. Porque, na verdade, há uma imposição na norma do Conselho Nacional de Justiça que, se os tabeliães ou registradores se abstiverem de cumprir essa determinação, eles responderão por essa negativa de atendimento à população. Inclusive, aqui nos bastidores, estava conversando com a doutora Rita, que me confidenciou que um tabelião pediu exoneração por conta dessa norma. Porque ele, por convicções, princípios, seja lá quais forem, decidiu pular fora. Isso não importa para nós, enfim. Que bom que ele foi embora. O artigo 1528 do Código Civil diz que é dever do oficial esclarecer aos nubentes a respeito dos regimes de bens. Quem que é casado? Quanto tempo, doutor? O senhor lembra ainda do seu casamento? Lembra. Naquela época... Quem mais é casado aqui? Quanto tempo, doutor? Um mês?
Um mês? Um mês? E você já esqueceu? É com ela? Por que você não deu uma cotovelada nele? O cara já esqueceu, cada um mês. Você tem certeza que você casou? Tá em lua de mel ainda, tá em lua de mel. É, mas não devia. Vocês estão mais a par do que o doutor, que tem 27 anos de casamento, que quando vocês se casaram, o oficial deveria ter esclarecido os regimes de bens possíveis. Fez isso ou não? Fez? Você pode casar nesse, as consequências são essas. Na sua época, talvez não, né? Bom, enfim, quem se casou sabe do que eu estou falando. Ainda há uma limitação, porque leva-se em consideração muito a questão financeira. Né? Vamos um casamento, vamos ganhar um troco, aí tá tudo certo. Enfim. É verdade, verdade. Está a documentação em ordem, expedir-se aos editais de proclamas fixados em 15 dias, certidão de habilitação emitida, que tem prazo de validade de 90 dias. Estou passando rapidamente, porque essa questão é eminentemente familiar, eu preciso chegar ao ponto que é o direito sucessório. Questões sucessórias. Vejam só aqui como é que eu provoco o raciocínio de vocês. No curso, e talvez curso tenha sido uma palavra feliz, do casamento ou da união afetiva, está tudo bem. Porque as pessoas esquecem que, deixando de lado qualquer tipo de questão preconceituosa, pode ser que o casal homoafetivo não dê certo. Eu não vou nem falar em questão de morte, eu estou falando em fim de relação por meio do divórcio. Porque, veja, se falamos em casamento homoafetivo, falamos em divórcio homoafetivo. Se falamos em casamento homoafetivo, temos que falar na doutrina que diverge a respeito da possibilidade ou não de se falar em separação na união homoafetiva ou no casamento homoafetivo, com base na emenda constitucional 66 de 2010. Então, todas essas questões estão sendo agora, via reflexa, experimentadas por quem é homoafetivo, seja sob o olhar do casamento, seja sob o olhar da união homoafetiva. Então, enquanto o casamento ou a união homoafetiva estão em andamento, está tudo bem, porque as pessoas estão abraçadas pelo STF, que alçou essas formas familiares ao status de família, diga-se de passagem, repito, reitero incisivamente, com a qual concordo, mas as pessoas deixam de levar em consideração o fim da relação, que vai acontecer um dia, ainda que pela morte. E a minha finalidade aqui é esclarecer para vocês quais são os pontos para os quais, sobretudo quem é homoafetivo, deve voltar o seu olhar para o campo sucessório, até para se precaver. Porque não sabem, talvez não saibam, talvez entre nós juristas aqui a coisa fica mais simples de entender. Mas a população de baixa renda, que também se casa, que também vive a união afetiva, uma população de pouca instrução jurídica, ou de nenhuma instrução jurídica, não está ligada, me permitam o linguajar um pouco mais acessível, nessas inovações legais. E aí como é que ficam essas pessoas? Não são abraçadas? São de que forma? De forma idêntica ao casamento? De forma diferenciada? Enfim, e é isso que nós vamos ver agora. O que ocorrerá quando uma pessoa morrer? Eu não vou nem falar em separação e divórcio, para não chegar em partilha e confusão patrimonial, porque não é essa a meta. Vamos falar de morte. Como eu disse, fora a Rainha Elizabeth, todos nós morreremos. Quem foi meu aluno aqui sabia que eu usava como exemplo anterior a Hebe. A Hebe está antes dela, a Dercy, é verdade, começou com a Dercy foi, depois foi a Hebe, agora o próximo passo é ter dúvida se a minha profecia der certo. É a Rainha Elizabeth. Não é a Dilma, não. As pessoas vão morrer, e aí, o que a gente faz com o patrimônio que foi adquirido antes, depois, na constância, gratuita, onerosamente, enfim. Vamos pensar nisso juntos. Essa é a minha meta com vocês. Pois bem, vamos lá. Disparidade legislativa. Eu não sei se vocês sabem, ou pelo menos já ouviram falar, leram alguma coisa, ainda aqui nas entrelinhas, que há uma nítida diferença, um incontroverso antagonismo entre a sucessão na união estável e na união afetiva e o casamento. Sabem vocês que as regras que versam sobre o casamento são disciplinadas, não de forma uníssona, mas prioristicamente pelo artigo 1829 do Código Civil, que trata da sucessão no casamento, do cônjuge. Como é que fica a sucessão na união estável? Eu não vou nem fazer crítica aqui à questão topográfica, porque esse artigo foi mal posicionado, isso é pacífico na doutrina, na jurisprudência, mas o artigo 1790, que é o que encabeça a sucessão na união afetiva e na união estável, tem um nítido conflito com o artigo 1829, que trata da sucessão no casamento. E as pessoas que vivem em união estável,
ou até mesmo que vivem agora em união afetiva, desconhecem essa diferença. Eu me recordo de uma vez, citando um exemplo muito rápido aqui, de uma senhora, numa loja em que eu comprava camisas, ela tinha uma camisaria, e eu ia lá há uns 10 anos já, sempre gostava do corte, comprava lá sempre, e sempre vinha aquela senhorinha e aquele senhorzinho, bem velhinhos já, com seus 80 e poucos anos, até que um dia eu chego lá e vejo essa senhora abatida, acanhada, num canto, com a sua agulha de crochê, e eu falei, tá tudo bem com a senhora? E ela olha para o lado, olha para o outro e fala, o senhor não está sentindo falta de nada? Eu falei, a senhora vendeu aquela gravata? Na verdade, a falta não era da gravata, era do velhinho que havia partido. Ele tinha morrido. E quando ele morreu, qual foi a questão interessante? Ela falou, doutor, o senhor tem alguns minutos para a gente conversar? Eu falei, é claro, é evidente que eu tenho. Vamos subir então para o meu escritório? Eu falei, espera, só um detalhe. Ela falou, qual é o detalhe? Eu falei, a consulta custa tanto. Ela falou, o senhor vai cobrar a consulta? Eu falei, a senhora nunca me deu uma camisa. Concordam com isso ou não? E fui lá para o escritório da loja, e essa velha chorava, desculpe a expressão, chorava porque ela dizia o seguinte, esse cara tinha sobrinhos como herdeiros colaterais e únicos herdeiros, diga-se de passagem, em termos de tronco de filiação. E ela, com quem ele vivia em união estável há 30 anos. 30 anos. Em união estável. Eles não tinham filhos, evidentemente não tinham mais ascendentes, não eram casados, então você abomina toda a regra sucessória do artigo 1829. E aí você entra no campo de discussão da união afetiva e da união estável, que é o artigo 1790. Naquele artigo está previsto, e isso é claro, tá? E pelo menos expressamente, não estou dizendo que eu concordo, depois eu digo para vocês minha opinião, mas está expressamente claro que os colaterais estão em posição de vantagem em comparação com aquela pessoa com quem você viveu 30 anos, que, diga-se de passagem, ajudou a construir o patrimônio. E nesse caso dessa senhora, a situação era muito delicada, porque o artigo 1790, em curtas linhas, diz que o direito sucessório só será assegurado ao companheiro, seja a união estável, seja a união afetiva, no que toca aos bens adquiridos de forma onerosa e na constância da relação. E uma significativa parte desse patrimônio havia sido adquirida pelo morto antes da união se formar. Ou seja, sobre esse patrimônio, analisando o texto de lei fria e superficialmente, ela não fazia jus a nada, porque a união estável dela eram aplicadas as regras do regime de comunhão parcial de bens, em que só se comunicam os bens adquiridos de forma onerosa e na constância da relação. Se eram anteriores, formados só por ele, ela não tinha nem menção e nem herança. Esse patrimônio seria exclusivamente destinado aos sobrinhos, que não tardaram para ir na loja dizendo, tia, a senhora tem 30 dias para sair daqui. Agora a loja é nossa. Deu para entender isso ou não? Não se esqueçam de um detalhe importante, tá? A legislação é clara ao afirmar que a sucessão testamentária se sobrepõe à sucessão legítima. Tanto que a sucessão legítima só é aplicada diante da inexistência de testamento ou da não amplitude do testamento a fim de abarcar todo o acervo patrimonial que o morto deixou. Então, se o testamento não contemplar toda a herança, legítima. Se não houver testamento, legítima. Se o testamento, evidentemente, quando cabível, englobar toda a herança, não há o que se discutir sobre sucessão legítima. O que ele poderia ter feito, considerando que ele não tinha nem descendente, nem ascendente e nem cônjuge? Testado todo o patrimônio dele, ainda que prévio ao casamento, à união estável nesse caso, para ela. E quando esses sobrinhos dissessem, tia, a senhora tem 30 dias para sair, ela dizia, vocês têm 30 segundos para queimar o chão da minha loja. Desculpem mais uma vez o vocabulário menos técnico. Porque, na verdade, o que faltou a essa senhora foi o que a gente costuma chamar hoje em dia de planejamento sucessório. As pessoas mais abastadas, não sob o ponto de vista financeiro, mas também sobre ele, mas sob o ponto de vista cultural, têm procurado advogados com a finalidade de se precaverem, de literalmente planejar a sua morte, para dizer o que vai acontecer com o patrimônio. Falando em novela, pegando um gancho no que a doutora Ana disse pela manhã, que ela não assiste a novela, tem uma moça, eu assisto muito novela, na hora do almoço, porque eu almoço na hora do video show, então eu vejo os flashbacks lá do que acontece, ou o que aconteceu na noite anterior. É uma boa dica para quem não tem tempo à noite, como é o meu caso. E eu vi que tem uma novela que acho que não é a mesma, em que uma moça descobriu que está com câncer, não sei se é a mesma, está com câncer,
E falaram em testamento. Eu falei, ótimo. E aí, pasmem, começa a falar besteira. E a gente tem que começar a intervir nisso, porque não dá para ficar com essa situação sendo literalmente engolida ou enfiada a goela abaixo nas pessoas que não têm contato com a área e a gente ficar com os problemas no escritório. Ah, William Bonner falou. E aí, como é que fica? A gente tem uma dificuldade para superar o William Bonner. Concordam com isso ou não? Bom, vamos lá. Enquanto o cônjuge é herdeiro necessário, o artigo 1845 do Código Civil diz isso, o companheiro não é. E quando eu me refiro a companheiro, eu falo tanto em união homoafetiva quanto em união estável. Generalizarei agora, porque a lei, diga-se de passagem, não confere um estado civil a quem vive em união estável e nem a quem vive em união homoafetiva. O estado civil de quem vive em união estável ou em união homoafetiva é o mesmo estado que a pessoa tinha antes de formar essas relações. Não necessariamente solteiro, cuidado com esse detalhe. Significa que o companheiro homoafetivo pode ser privado de tolerância por testamento, que é o que a senhora podia ter feito. Aliás, o que um podia ter feito para o outro. Ao passo que ao cônjuge o casamento homoafetivo será destinado ao menos um quinhão disponível do testador. Eu já começo aqui a diferenciar a união homoafetiva do casamento homoafetivo. Porque as regras sucessórias para a união estável e para casamento heterossexuais são diferentes. E esse mesmo reflexo atingirá as uniões homoafetivas e os casamentos homoafetivos, comparando-os entre eles. Quem vive em união homoafetiva terá, pelo menos, que enfrentar um grande problema na jurisprudência, no que toca a alcance de direitos. Ao passo de quem vive ou é casado de forma homoafetiva, terá muito mais facilidade, porque isso é praticamente pacífico. Vamos avançar. Eu fiz aqui um quadro comparativo, só para vocês terem uma ideia visual, das diferenças entre o artigo 1829 e o artigo 1790 do Código Civil, para que vocês, inclusive, visualizem a diferença que eu ilustrei ainda há pouco. O artigo 1790 fala da companheira. A companheira ou a companheira participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos de forma onerosa na constância da união, nas seguintes condições. Concorrendo com filhos comuns, ou seja, filhos provenientes daquela relação, terá direito a uma cota equivalente a que por lei for atribuída ao filho. Vocês vão perceber que isso aqui é uma boa diferença. Aqui não está no artigo 1829, eu também não trouxe o artigo específico que trata dessa distinção. Mas se isso aqui fosse casamento, se a mesma situação fosse vivenciada no casamento, ao filho seria, aliás, ao cônjuge seria reservado um quinhão mínimo de 1/4 da herança. O que não acontece na união estável e muito menos na união homoafetiva. Então já tem uma primeira diferença sucessória. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que, aliás, se concorrer com a descendente só do autor da herança, e vejam que o termo é descendente, não é filho. Acima fala em filhos comuns. Abaixo fala em qualquer descendente. Nós temos como descendentes os netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, pentanetos e assim por diante, sucessivo e infinitamente. Independentemente de com quantas pessoas você concorra, aos companheiros tocar-lhe-á metade do que a outra parte receber. No casamento isso seria diferente, porque os quinhões seriam iguais, sem a reserva da 4ª parte da herança. E eu não vou nem falar em caso de filiação híbrida. Vocês lembram o que é isso ou não? Lembram disso ou não? Filiação híbrida ocorre quando as pessoas têm filhos provenientes daquela relação e filhos de outra relação, e essas pessoas juntas disputam, entre aspas, a herança. Isso a legislação nem prevê. E a discussão doutrinária e jurisprudencial é muito mais ampla. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3. Esses outros parentes incluem os colaterais. Esses outros parentes incluem os colaterais. Se concorrer com outros parentes, lembrem daquele caso, daquela senhorinha, da loja de camisas. Se ela concorresse com os colaterais, que na verdade eram os sobrinhos do morto, ela teria direito a 1/3, mas com um detalhe. Só quanto aos bens adquiridos onerosamente na constância. E eles não existiam praticamente, eram poucos. O que significa dizer que ela seria totalmente deixada à míngua, analisando fria e superficialmente o texto legal, sem me prender às questões eminentemente técnicas e, mais do que isso, doutrinárias e jurisprudenciais. E não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. A doutrina também discute esse ponto aqui. Terá direito à totalidade da herança significa o quê? Todos os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento ou tudo que o morto deixou mesmo que anterior. Esse silêncio legislativo também incomoda. E há correntes para tudo quanto é lado. Eu, como advogado, costumo dizer que tudo depende de onde vem o cheque. Depende de quem é nosso cliente. É óbvio que nós devemos conhecer os dois lados, até para saber combater
o advogado da outra parte, que, diga-se de passagem, pode ser tão bom ou melhor do que nós. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de problema, vamos dizer assim. Bom, 1829, aos descendentes, o foco não é falar da concorrência com os ascendentes e com os descendentes, mas enfim, aos condescendentes, depois aos ascendentes. Percebam que o cônjuge ocupa a terceira posição, ao passo que na união homoestável e união homoafetiva, o companheiro ocupa a quarta posição, e a gente já visualiza aí uma grande diferença. E por fim, os colaterais. Então os colaterais são colocados a posteriori no casamento. Então se uma pessoa se casa, uma família homoafetiva é formada pelo casamento, perceberam? Conseguiram visualizar a diferença entre casar, ou um casal homoafetivo formar-se pelo casamento ou formar-se pela união homoafetiva? Há uma discrepância significativa. A gente precisa tomar cuidado com isso. Eu fiz aqui uma outra forma de leitura do mesmo dispositivo legal, ou melhor, dos mesmos dispositivos legais, a fim de que, de uma forma resumida, vocês vejam a mesma coisa. Percebam? Descendente, descendente. Descendente, ascendente. Depois, ascendente e colateral até um quarto grau, para no fim vir o companheiro. E o cônjuge ocupando aqui a terceira posição. Então, dá para visualizar a significativa diferença com esse cotejo? Vocês conseguem entender onde a gente da comissão quer chegar? Essa diferença, diga-se de passagem, é alvo de muitas teses, dissertação, de mestrado e doutorado. As pessoas se debruçam sobre esse tema. E há um projeto de legislativo que, no meu sentir, está fadado a inúmeras críticas, sendo que uma parte delas eu tecerei aqui, que tenta corrigir, mas que não consegue corrigir essa discrepância entre a sucessão da união homoafetiva, a sucessão da união estável e a sucessão num casamento, seja ele homoafetivo, seja ele heteroafetivo. Bom, a nossa meta aqui era trazer para vocês as discrepâncias doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais. Sobre a legislação, já falamos. Aliás, vejam o que diz a doutrina a respeito do tema. Zeno Veloso diz o seguinte: o artigo 1790 merece censura e crítica severa, porque é deficiente e falho em substância. Significa um retrocesso evidente, representa um verdadeiro equívoco. Zeno Veloso falando isso, não sou eu. Note-se, em primeiro lugar, que o Código Civil não trata o companheiro sobrevivente como herdeiro necessário. Isso é uma verdade absoluta. Isso é incontroverso, tá? Não importa em que doutrina você busque solução para esse entrave, você não vai achar ninguém que fale de forma contrária. A matéria relacionada à sucessão do companheiro recebeu tratamento legislativo inadequado pelo Código Civil e com evidentes erros topográficos, erro de colocação no Código Civil. Está lá na parte geral da sucessão e não na parte da sucessão legítima. A despeito das críticas de ordem topográfica quanto à colocação do preceito na estrutura do Código Civil, há problemas de possível inconstitucionalidade material. E quem fala isso é Arnoldo Valdi, que vocês devem conhecer e saber da importância para o direito civil. Continuando, o Carlos Roberto Gonçalves, diga-se de passagem, um dos autores mais atuais do direito civil, diz que, inexplicavelmente, o artigo 1790 foi alocado nas disposições gerais do título referente às sucessões, e não no capítulo de vocação hereditária, como deveria ser. Preceitua que a companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos na vigência da união estável e apenas quanto a eles, sem receber, no entanto, o mesmo tratamento do cônjuge sobrevivente, que, dependendo do regime de bens, tem uma certa vantagem. E aí, continuando, o Sebastião Amorim Euclides de Oliveira, que vocês devem conhecer também, desembargador aposentado aqui do Tribunal de Justiça, com efeito, além da inadequada inserção tópica, o assunto teve tratamento jurídico impróprio. Ao mesmo tempo em que restringe a participação social do companheiro, de outra parte, incompreensivelmente acaba por favorecer o participante da união estável. Com isso, eu não concordo. Porque eu acho que a posição do companheiro, seja ele estável ou homoafetiva, é desfavorável se comparado ao casamento. Em comparação com o cônjuge, com relação aos bens havidos onerosamente durante a vida em comum. Percebam que a doutrina também faz críticas a essa fadada, aliás, a essa colocação diferenciada dos artigos 1790 e 1829. E a doutrina, diga-se de passagem, como a gente viu, de forma praticamente uníssona. E aí, avançando, chegamos à questão jurisprudencial, em que eu trouxe à colação um voto da ministra Nancy Andrighi, como vocês sabem, proveniente do STJ, em que ela teve a oportunidade de discutir o tema sucessão concorrencial num voto que proferiu em um recurso especial da qual foi relatora, em que ela disse:
A regra do artigo 1829 do Código Civil, que seria aplicável caso a companheira tivesse se casado com o de cujus pelo regime da comunhão parcial de bens, tem interpretação muito controvertida na doutrina, isso é verdade, identificando-se 3 correntes de pensamento sobre a matéria. A primeira, baseada no enunciado 270 da Jornada de Direito Civil, estabelece que a sucessão do cônjuge pela comunhão parcial somente se dá na hipótese de que o falecido tenha deixado bens particulares, incidindo apenas sobre tais bens. Deixou bens particulares, é sobre esses bens que vai ter herança. Os bens comunicáveis não tem herança, já tem meação e está tudo certo. A segunda corrente, que a ministra enaltece, capitaneada pela parte da doutrina, defende que a sucessão na comunhão parcial também ocorre apenas se o de cujus tiver deixado bens particulares, mas incide sobre todo o patrimônio sem distinção, partindo da incontroversa premissa de que a herança é um todo único e indivisível. Então, ou é herdeiro de tudo, ou não é herdeiro de nada. Em resumo, é esse o posicionamento. E a terceira, que diz que a sucessão do cônjuge na comunhão parcial só ocorrerá se o falecido não tiver deixado bens particulares. Diga-se de passagem, uma corrente franzina e que não tem muita expressão, mas enfim, foi evidenciada. E para nossa surpresa, a ministra soergueu, em vez de se apoiar em uma das decisões que existia, uma quarta posição, dizendo o seguinte: é possível encontrar, paralelamente às 3 linhas de interpretação defendidas pela doutrina, uma quarta linha de interpretação, que toma por consideração a vontade manifestada no momento da celebração do casamento, como um norte para a interpretação das regras. Como o direito das sucessões nada mais é do que uma consequência, vamos dizer assim, do direito de família, o que ela entende é o seguinte: o que o casal queria quando formou a família? Que regime eles elegeram, se é que não houve imposição? Bom, se eles elegeram um regime de comunhão parcial e deveria ser a eles esclarecida a ideia de que a comunicabilidade só ocorreria no que toca aos bens adquiridos onerosamente na constância, vamos nos apegar a esse detalhe. Então, ela entende o direito de família, aliás, o direito sucessório, como uma extensão da vontade das partes que foi externada no momento em que o casamento foi celebrado. Compreenderam? Preserva-se o regime da comunhão parcial de bens de acordo com o postulado de autodeterminação e ao contemplar o cônjuge sobrevivente com o direito da ameação, além da concorrência hereditária sobre os bens comuns. Traduzindo em miúdos, o que ela entende é que é possível fazer uma cisão em que há uma ameação dos bens adquiridos onerosamente na constância da relação e que, a despeito dessa ameação existir, ainda há herança no que toca ao patrimônio particular. Essas mesmas dificuldades que eu estou aqui trazendo à tona serão inevitavelmente suportadas pelos casais homoafetivos, sejam eles casados, sejam eles formadores de uma união homoafetiva, pelo simples fato de que essa é a atual conjuntura legislativa. E a gente, na condição de jurista, tem a obrigação de, sobretudo sob o olhar da orientação, tentar fazer com que essas famílias que estão se formando e que inevitavelmente podem alcançar o seu desfecho, ainda que pela morte, sejam esclarecidas, no sentido de que façam aquilo que de fato querem fazer. Porque as pessoas, quando procuram a formação de uma união afetiva, isso eu vejo no meu escritório, geralmente se preocupam com o atendimento de questões meramente burocráticas. Ou pelo menos isso era assim até pouco tempo atrás. Eu preciso de uma certidão para colocar no plano de saúde, eu preciso de uma certidão, eu preciso de um documento para poder frequentar o clube, enfim. Hoje isso não é mais assim, muito pelo contrário, essa fase já passou. As pessoas que nos procuram hoje, seja para obter uma orientação no que toca à união estável, no que toca à união homoafetiva, ou no que toca ao casamento homoafetivo, querem não fazer pelo simples fato de que têm interesse em formar uma verdadeira família. E é isso que nós devemos nos dedicar. É a esse ponto que nós devemos voltar o nosso olhar. Já se foi o tempo, me permitam um erro, em que essa discussão era travada com um foco eminentemente doutrinário, aliás, ou eminentemente religioso. A gente não pode mais ficar à mercê de carência legislativa e deixar com que esse silêncio provoque a retaliação dos direitos que devem ser evidentemente reconhecidos a quem precisa ser abraçado. E foi isso que o STF inaugurou. Como a doutora Sana disse, foi muito feliz na sua colocação, a dificuldade que os pares homoafetivos têm enfrentado hoje, seja no casamento, seja na homoafetiva, é a mesma dificuldade que outrora se enfrentou quando o divórcio foi implementado no nosso ordenamento jurídico, em que havia uma pacificação do casamento como uma família indissolúvel e houve um necessário amadurecimento para que isso começasse a entrar na sociedade. E hoje, todo mundo fala em divórcio de uma forma até banalizada. Não estou dizendo que isso vai acontecer com a união afetiva. O que eu estou dizendo é que é necessário que a sociedade amadureça. E cabe a nós
esclarecer a sociedade nesse sentido. O que o Tribunal de Justiça de São Paulo disse a respeito? Ritinha, quanto tempo eu tenho? Nada? Tá bom. Nada. Escorra. 5. Não. Eu me prendo aos 5. Fica tranquilo. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que, diga-se de passagem, como vocês bem sabem, é um tribunal eminentemente conservador, deu uma decisão que gera incômodo, para não dizer repulsa, dizendo o seguinte: quem optou, eu vou resumir de uma forma bastante singela e até em linguajar mais acessível, quem optou por viver em união estável, que segure as consequências daí, amigão. Quando você se casou, você sabia que a sucessão da união estável era diferente, então agora segura. É assim? Tem que ser assim? Me parece que não é essa a função. Foi isso que disse o órgão especial do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, ao analisar essa questão, dizendo o seguinte: o órgão especial do Tribunal de Justiça julgou improcedente em sua última sessão, realizada na quarta-feira passada, acho que eu não coloquei a data aqui, não é recente isso, tá? Já tem um tempo, referente ao agravo de instrumento em que figura como partes fulano de tal. O artigo em questão é o 1790, e aí lá embaixo, em seu voto, o relator do recurso, o desembargador Caudúlio Padim, argumenta que, diante da existência de regramentos diversos, os interessados poderão analisar a conveniência de optar pelo casamento ou pertencer à união estável. Micão, você quer casar? 1829. Você quer ver a união estável? 1790. As consequências são diferentes. Vai provocar o legislativo. Deixa eles agirem. Eu tenho que ficar na minha. Eu sou obrigado a propagar o que me é colocado à apreciação. Me parece que essa não é a postura mais adequada, sobretudo no tribunal com o peso que tem o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então atentem-se a esse fato. Eu trouxe aqui, e evidentemente para cumprir a minha promessa de 5 minutos, vou passar de uma forma bastante rápida alguns outros arestos provenientes da mesma corte daqui de São Paulo, em que esse tema foi levado à análise e a conclusão a que se chegou foi a mesma. Optou pela união estável, sucessão 1790. Optou pela união afetiva, sucessão 1790. Casou, 1829. Pouco importa se o casamento é heteroafetivo ou homoafetivo. Casou, 1829. Essa discussão vai ser travada em pouquíssimo tempo. Escutem o que a gente diz no que toca ao fim das relações homoafetivas. Isso vai acontecer em breve e a gente tem que estar atento para esse tipo de posicionamento. Mais um julgamento, e aí vem o PL, sobre o qual eu vou tecer alguns pequenos comentários. Há um projeto de lei, de número 4809, de 2012, que tem por finalidade, aspas, muitas aspas, reparar o Código Civil no que toca à desigualdade que é evidenciada entre sucessão na união estável e sucessão na união afetiva. Esse artigo tem a seguinte narrativa. Eu evidentemente pulei uma série de artigos e trouxe aqui nos slides os mais significativos. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: o artigo 1829 passaria a ter essa redação: aos descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro, ao cônjuge ou companheiro, aí sim o companheiro entra na terceira escala, na terceira posição, hierarquicamente analisando, e os colaterais são mantidos no último campo. Percebam que nesse caso, se esse projeto entrar em vigor, o cônjuge e o companheiro passarão a ter direitos sucessórios idênticos. 1832, a reforma, por meio desse projeto, pretende dar esta narrativa ao artigo 1832. Em caso de concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge ou ao companheiro, a parte que está em destaque é a inclusão, quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quarta parte ser inferior à quarta parte da herança se for ascendente de todos os herdeiros com quem concorrer. E aí eu provoco, é um projeto que já está fadado à reforma, porque ele não trata de um assunto que vem sendo discutido diuturnamente e que poderia ter sido abordado. Como é que fica em caso de filiação híbrida, sobre a qual eu já falei com vocês? Filhos de uma relação e filhos da relação que existia quando a morte sobreveio. Não há previsão. E o projeto ainda continua silencioso nesse sentido. Artigo 1838. Em falta de descendente e ascendente, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge ou ao companheiro. Legal, equiparou. Cônjuge ou companheiro passarão a ocupar a mesma posição na ordem de vocação hereditária. O artigo 1845, que trata dos herdeiros necessários, que são aquelas pessoas que, em suma, não podem ser privadas da sucessão, alça o companheiro ou um afetivo à posição de herdeiro necessário também, de modo que ele não poderia mais ser privado por meio de testamento, pelo menos não da integralidade da herança.
Então, nesse caso, o companheiro é conduzido à posição de herdeiro necessário, não mais podendo ser privado por meio de testamento, a ele sendo reservado um quinhão indisponível. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu gostaria que vocês, num recado final, se atentassem a esses detalhes, porque todo mundo se silencia e se preocupa com a formação da família. A gente que lida com direito sucessório sabe que os reflexos negativos são inevitáveis, e a gente precisa até abrir nossos olhos para que essas consequências sejam por nós, mais do que isso, resolvidas. Muito obrigado.